Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 32. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de amor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento, e vos dou tudo isto como vos dei a erva verde. Somente não comeis carne com a sua alma, com o seu sangue. Eu pedirei conta do vosso sangue por causa de vossas almas a todo animal, e ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. A aliança. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-la aos seus 2 irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Posteridade de Noé. Eis a posteridade dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Esses tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque
e Tiras. Filhos de Gomer: Acenês, Rifá e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Dodamim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo uma língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cus, Mesraim, Fut e Canã. Filhos de Cus: Saba, Evila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão, como Nimrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Recobote-ir, Cali e Rezém, a grande cidade entre Nínive e Cali. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. Esses são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elão, Assur, Asfaxad, Lud e Arão. Filhos de Arão: Uz, U, Jéter e Mes. Arfaxad gerou Salé, Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Getã. Getã gerou Eumodad, Salef, Azermote, Jaré. Adurão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Evila e Jobabe. Esses são os filhos de Getã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e em suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalham sobre a terra depois do dilúvio. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se toda das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar, pela face de toda a terra, e censuraram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Genealogia de Abrão.
Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Éber. E após o nascimento de Éber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Réu. Após o nascimento de Réu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Réu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Réu viveu ainda 207 anos e gerou filhas e filhos. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhas e filhos. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Arão. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Ló. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Lote, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo de vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã.